Domplex. Casa de Manhufe e Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante. Passou pela vida como um cometa, imparável, certeiro, brilhante. O seu rasto fixou-se no firmamento dos maiores criadores do século XX. Em menos de 10 anos, Amadeu de Sousa Cardoso obteve o reconhecimento dos maiores artistas da cena internacional do seu tempo. É um caso único na história da arte portuguesa. Paris, Berlim, Nova Iorque, Londres. Amadeu de Sousa Cardoso participou nas exposições mais vanguardistas entre 1911 e 1914, ao lado de Van Gogh, Modigliani e Picasso. Sem nostalgia, Amadeu de Sousa Cardoso amava muito Portugal. E era aqui, em Manhufe, concelho de Amarante, que sempre se recolhia por alguns meses durante os anos em que viveu no estrangeiro. Foi neste lugar que pintou as grandes obras, cuja novidade espanta até hoje artistas, críticos, historiadores de arte. E foi em Portugal, de onde partiu aos 19 anos, que morreu trágica, precocemente, aos 30. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Marta Soares. Amadeu de Sousa Cardoso era um homem do mundo e, contudo, este era o seu lugar. Esta era a sua terra de eleição. Tem a oportunidade de expor em Nova Iorque, Chicago, Boston, nos salões parisienses, em Berlim, até em Londres. E o Amadeu, nesse contexto, nunca perde as ligações a esta casa, à família, ao ateliê onde trabalha e cria aqui condições... Que é aqui mais abaixo, não é? Vamos ver. E cria condições de trabalho e de atividade em Portugal. É muito sensível à montanha e apropria-se das montanhas e do estilo de linhas para as tornar abstratas. E depois a relação da paisagem, da casa na paisagem, é também muito forte. Na pintura do Amadeu temos, em alguns casos, quadros específicos sobre a casa de Manhufe e a casa do Ribeiro, da intimidade dele. E temos depois também muitas paisagens com casas. E a casa típica portuguesa que ele depois preenche de cores e distorce e transforma. É outra forma de pensar Portugal, não é? E de pintar Portugal. Uma das coisas que me parece mais interessante em Amadeu é como é que um jovem, porque ele parte para Paris, para estudar em Paris com 19 anos, no dia em que faz 19 anos, mais propriamente,
nunca se deixou deslumbrar Exatamente, pelo novo mundo que se lhe abria, tendo ele convivido, como já dissemos, sim, com os mais relevantes artistas do seu tempo e intelectuais, nunca se deixou deslumbrar de forma a perder de vista o amor que tinha ao seu local de origem. Sim, e que ele depois apropria esse local, não é? Ele transforma o local, transforma Amarante, transforma Manhufe. Na sua pintura. Configura, traduz esta paisagem com outra linguagem. Ele realmente fica muito interessado, identifica-se bastante por aqueles movimentos todos que surgem em Paris no início do século XX. É uma época fantástica. O cubismo, o futurismo. Nunca fica refém e distingue-se deles. Faz questão, na pintura e verbalmente, de dizer que não segue escola nenhuma. É livre, não é? É livre. Ele tem uma consciência precoce e crítica da pintura que se fazia naquele momento, entra em diálogo com ela, mas preserva sempre a sua autonomia e a sua liberdade. Marta, que casa encantadora. É o ateliê, o célebre ateliê de Amadeu de Sousa Cardoso, aqui na propriedade da família, em Manhufe, Amarante. E é espantoso pensar que o pai de Amadeu de Sousa Cardoso, que tinha mais 8 filhos, eram 9 irmãos, não é? Mandou fazer esta casa para o Amadeu pintar. É, de facto, extraordinário, porque ele poderia ter aproveitado, poder ter adaptado outras casas aqui desta propriedade muito grande e manda construir este ateliê numa altura em que o Amadeu estava a iniciar a carreira, ainda não tinha feito as grandes exposições e, portanto, é uma aposta na carreira do Amadeu. E é tão mais surpreendente que esta casa tenha sido feita para o Amadeu pelos pais, muito provavelmente amando do pai, quanto é evidente que nesta fase da vida do Amadeu os pais não estão nada contentes com ele, o pai em particular, porque não estava a fazer aquilo que os pais queriam. Quer dizer, arte não era uma opção que se considerasse adequada num filho de uma família tradicional e ainda por cima rural. Sim, era de facto uma família tradicional, conservadora. O pai do Amadeu era produtor de vinho. Realmente é extraordinário nesta família o modo como se empenharam e ajudaram, apoiaram o Amadeu sempre. Mesmo que as opções da carreira dele não fossem as que tinham predestinado à partida, não é? E mesmo contrariado, o pai do Amadeu nunca deixa de o apoiar. O Amadeu, quando vai para Lisboa, em 1905, vai para estudar arquitetura, não gostou do curso em Lisboa, nas Belas Artes. O pai e a família pensam então a possibilidade de ele ir para Paris. E vai para Paris estudar arquitetura. Também não gosta. O Amadeu quer dedicar-se à pintura. Inscreve-se numa academia alternativa e é nesse contexto, quando ele se inscreve nessa academia alternativa, que era a Academia Viti, que o pai manda construir este ateliê. Esse apoio incondicional, não vou dizer que foi determinante, mas foi muito importante para o à vontade com que o Amadeu sempre viveu, nomeadamente em Paris. Sim. Quer dizer, nunca lhe faltou nada. Não só não lhe faltou nada, como ajudava outros pintores, ajudava o Modigliani, por exemplo. No ateliê dele se encontravam muitos artistas e que o Amadeu era sempre generoso, acolhia aqueles que tinham mais dificuldades.
Paula, já reparou que este ateliê é construído aqui em frente à casa do tio Chico, irmão da mãe. Irmão da mãe. E o tio Chico é uma figura incontornável deste apoio familiar, desta base familiar, e persuadiu o pai do Amadeu a deixá-lo seguir a carreira artística e a construir o ateliê aqui. O tio Francisco era muito sensível às artes, tinha uma boa biblioteca, tinha uma rede enorme de contactos em Portugal, desde o rei Dom Carlos até ao Columbano Bordal Pinheiro, ao Teixeira Lopes, e dava-se muito bem também neste meio de Amaranto, com o Teixeira de Pascoais, com o António Carneiro, e portanto é uma figura que estimula imenso o Amadeu, e percebe-se na correspondência entre eles que há uma enorme cumplicidade e que o tio também não esperava que ele se tornasse um pintor de vanguarda. E é com o tio que o Amadeu tem algumas discussões mais estimulantes, e é o tio que ele diz que não é cubista nem futurista, que se distingue deles, mas que não quer seguir o caminho de Rodin, por exemplo, que quer criar uma nova linguagem. Entre o tio Chico e o Amadeu estabelece desde muito cedo uma relação muito intensa. É curioso pensar que o Amadeu, que nunca deixou de ser um católico convicto, um homem muito religioso, tenha tido desde tão cedo uma espécie de aversão à academia convencional. E isso é muito engraçado e muito inesperado, não é? Como é que alguém, por um lado, não só de uma família tradicional, como ele próprio... E monárquico também. E monárquico, exatamente. Como ele próprio, sendo burguês de classe, comportava-se como um fidalgo. E como é que alguém com este tipo de atitude nunca embarca em academismos? É expectável que uma pintura vanguardista, como a dele, acompanhasse uma ideologia política e uma maneira de ser mais progressista, não tão conservadora, tradicional. Usa motivos medievais, como os brasões, os castelos, também as caçadas, os cavaleiros, e trata-os de uma forma subversiva, desrespeitando as convenções académicas. E o Amadeu está claramente a batalhar contra o academismo da pintura do século XIX. O modo como ele funde estes mundos, aparentemente inconciliáveis, é dos traços mais fascinantes do Amadeu. Marta, a cozinha da casa-mãe desta propriedade dos Amadeu Sousa Cardoso, a cozinha de Manhufe, é motivo de um dos quadros mais icónicos, mais conhecidos, mais fortes do Amadeu Sousa Cardoso. É um quadro de 1913, de um período em que ele tem ritmos muito oblíquos, marcações paralelas, oblíquas, e neste quadro, ao contrário de alguns deste período em que ele tem uma explosão de cor muito garrida, o Amadeu sintetiza as cores da cozinha, decompõe este espaço, e é o espaço interior da casa onde ele nasceu e onde viveu. E esta questão do interior é importante também porque o que vemos em grande parte das obras é a pintura da paisagem e da casa na paisagem, e temos este forte interior, não é, muito apurado,
Paris funciona para Amadeu de Sousa Cardoso não só como o lugar onde ele vai viver, aluga um apartamento em Montparnasse, onde era vizinho de Picasso, de Gertrude Stein, enfim, de intelectuais e artistas, devia ser um período extraordinário viver em Paris. Muito estimulante. Sim. Exatamente, viver em Paris naquela altura. Aproxima-se rapidamente dos círculos mais influentes no mundo artístico e, portanto, Paris funciona não só como escola informal, mas também como plataforma. Percebe-se muito rapidamente, e isto é importante, que a arte não se esgotava em Paris, ou não se devia esgotar em Paris. E percebe-se que o mercado americano era muito receptivo e tem os olhos postos. Começa muito cedo a ter os olhos postos nos Estados Unidos. Ele é um visionário também sob o ponto de vista da sensibilidade, da percepção do mercado e da autopromoção. Diz claramente numa entrevista que a América é o futuro, em 1916. Ele está sediado em Paris e tenta expor no máximo sítios possíveis. Então, se a vida lhe está a correr tão bem em Paris, porquê é que ele volta para Manhouf? E porquê é que fica tanto tempo cá? Durante 4 anos e morre cá. O Amadeu, em 1914, no verão, foi com a Lucie, na altura era companheira dele, a Barcelona. E nessa altura começa a Primeira Guerra Mundial. A família tê-lo-á aconselhado a vir para Portugal. Quando a família se apercebe que ele vinha acompanhado, o pai pergunta: mas esta senhora é digna desta família? Eu gostaria de receber os dois, portanto, tens de fazer o que é necessário. E é aí que se casam. Casam-se no Porto. É o Bispo do Porto que os casa em setembro de 1914. E foi muito bem recebida. O que nenhum dos dois supunha é que não regressaria. Amadeu, Lucie regressou. Já não regressaria a Paris, como estava previsto nos seus planos. Pois é uma história mesmo trágica, porque apanhou a pneumónica ou a gripe espanhola em 1918. A Lucie também apanhou, mas sobreviveu, ao contrário do Amadeu, que era até bastante saudável comparado com ela. Era um homem robusto, não é? Pois, não se esperava este desfecho. Infelizmente, uma irmã do Amadeu também morreu, e até antes dele. E a Lucie viveu até aos 90 e muitos anos, creio que 97 anos. Assistiu ao centenário do nascimento do Amadeu de Sousa Cardoso e perpetuou durante, entre 1918 e a década de 80 do século XX, foi a guardiã da obra dele. Está na hora de libertarmos a família de Sousa Cardoso. Isto é uma propriedade privada e abriram-nos gentilmente as portas. Aquilo que é de visita pública e como é evidente, obrigatória, é o Museu de Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, para onde vamos agora. Exatamente.
Amadeu de Sousa Cardoso, o pintor Amadeu de Sousa Cardoso, de facto, começa como caricaturista, muito jovem ainda. Esta caricatura é um exemplo interessante. Não só autorretrata o Amadeu a guiar uma bicicleta, um tandem à frente, e atrás vai o Manuel Laranjeira, que era um escritor e era também médico, muito amigo do Amadeu, e apesar de Manuel Laranjeira não ser caricaturista, encoraja-o imenso a seguir a caricatura e troca uma correspondência muito intensa sobre a própria caricatura, o riso e tudo. Falam sobre o Quixote e sobre o grotesco. É um relacionamento que potencia esta via do Amadeu. Quando ele vai para Paris, tem um grupo inicial de artistas portugueses, alguns também muito entusiasmados com a caricatura, e o que vemos nesta caricatura e também noutras caricaturas deste museu é o retrato caricaturado do Américo Nunes, que era também ele um caricaturista. Portanto, é o caricaturista a caricaturar o caricaturista. Isso acontecia muito, porque há caricaturas do Américo Nunes e de outros amigos deste período que caricaturam o Amadeu. E há este registro do convívio entre eles que é muito interessante, e se quisermos, há também uma fotografia deste período em que eles estão a parodiar um quadro do Velázquez, num quadro vivo, que pode também ser outra forma de caricatura das tertúlias e dos encontros deles. Marta, o que eu sinto olhando para estas duas caricaturas, entre as duas, há um grande apuro formal. E a percepção que eu tenho é que ele faz este caminho de uma forma muito veloz, que é uma das características dele, a velocidade. O Amadeu vive num período muito propensa à velocidade, não é? Ao progresso tecnológico e também uma proliferação tremenda de escolas e de propostas de vanguarda. Experimenta, olhando para isso tudo, para ter uma ideia, a pintura mais marcante do Amadeu é entre 1911 e 1917, são 6 anos. Neste caso, ele está claramente a experimentar alguns aspectos da abstração. É muito interessante aqui este apontamento dos pontos. 3 pontos. 3 pontos que, apesar da abstração se desviar, não é, do texto, da literatura, eu não consigo desligar-me de uma ideia de reticências, não é? Fosse abstracionismo, fosse futurismo, fosse cubismo, fosse expressionismo, ele experimentou tudo e não se comprometeu com nada. Uma consciência muito precoce, parece-me, de que seguir muito estritamente um movimento pode tornar-se tão nocivo como ser um pintor académico. Este quadro é pintado no período em que o Amadeu regressa a Portugal, durante a Primeira Guerra Mundial, e é muito interessante porque dialoga de forma muito evidente com uma série de cabeças de loucos, de pobres, que ele pinta em 14, 15, tem este olhar bem perdido. Depois há aqui uma relação com o fundo que passa para a camisa do homem, não é? Estas manchas azuis. Este homem, de facto, agarra um violino, não tem arco, e, de facto, a pose, ele não está a executar, não é? Não está a tocar neste momento. Ao contrário de outros quadros futuristas em que exploram precisamente o movimento da música, da interpretação musical. E aqui temos um quadro em que vemos a impossibilidade da representação da cena musical. Este quadro, que também é do mesmo período, é pintado em Portugal durante a Primeira Guerra Mundial. Uma paleta tão diferente, muito não é? sombrio. Aqui já vemos uma possibilidade de interpretação de som, não é? Mas nunca vejo
nunca vejo cordas evidentes e aqui, por exemplo, não vejo um arco, mas vejo, é como se fosse um arco invisível, não é? É verdade, há uma linha que cruza aqui, não é? Há aqui uma linha, há aqui uma muito subtil sugestão de arco, mas é só uma linha. E depois esta quase camuflagem dos instrumentistas com o fundo. Não sei até que ponto, aludindo à miséria. Se quisermos, pode haver relações com o expressionismo e a angústia expressionista. Este quadro remete claramente para aquela ideia que já aqui foi formulada, de que o Amadeu não só não recusava as suas raízes, como adotava temas que não são expectáveis num universo de um subversivo, de um vanguardista. E o folclore torna-se um motivo de partilha entre o Amadeu, o Eduardo Viana e os Delaunay. Naquele período de 1915, em que os Delaunay estão instalados em Vila do Conde. Também fugidos à guerra, casal que ele tinha conhecido em Paris. Exatamente, e que veio provavelmente aconselhado pelo Amadeu para cá. Ele pega neste motivo da boneca popular, ele aliás tem uma boneca popular no espólio dele. Aqui, esta olaria está inscrita numa sugestão de colagem pintada como o Picasso fazia e, portanto, lá está esse diálogo entre motivos populares e a vanguarda. Nós agora conhecemos-lo como canção popular e o Pássaro do Brasil, mas há uma lista deste período em que o Amadeu o intitula como Mulher, Dia, aludindo ao jornal O Dia, o jornal monárquico, como Amadeu seguia, e fios telegráficos que estão aqui por cima. A invasão do fio telegráfico no campo. Né? E nós, se calhar não temos no Amadeu grandes quadros de carros ou de cenas futuristas, de músicos a tocar, mas temos depois aqui uma pequena sugestão do avanço tecnológico, ao qual os futuristas são muito sensíveis. Este é o maior quadro do Amadeu. E um dos melhores. E um dos melhores também. E a Paula não imagina o que terá sido transportar isto no comboio do Porto para Lisboa em 1916. Isto, mais 112 obras que ele transportou no comboio do Porto para Lisboa. E o Amadeu, nessa altura, leva os quadros sem saber onde expor, porque ele tentou expor numa galeria, não teve uma resposta positiva. E quando os leva em novembro de 1916 para Lisboa, procurava um sítio onde os pôr e consegue, graças ao tio Chico, mais uma vez, expor na Liga Naval. Organiza, é comissário de si próprio e expõe 114 obras no Porto, 113 obras em Lisboa. Este quadro foi visto pelo Almada Negreiros, que acolheu muito entusiasticamente a exposição de Amadeu, até escreve um manifesto de apoio. Se há hoje um culto, um discurso sobre o Amadeu como gênio e como figura fundamental do modernismo, deve-se muito ao que o Almada, no momento em que não havia possibilidade de ver a obra do Amadeu, escreve sobre o Amadeu, fixa sobre o Amadeu. O Amadeu tinha consciência de que esta seria a primeira exposição moderna em Portugal e escreve numa carta ao Walter Pack que fala-se na exposição e falar-se-á nesta exposição durante muito tempo.
Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada. Este programa é